Priscila Yazbek fala direto dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump. Mais uma vez, Priscila dizendo que a guerra com o Irã está muito perto do fim. Autoridades dos dois países avaliam a possibilidade de retornar ao Paquistão para uma nova rodada de negociações antes do cessar-fogo de 2 semanas expirar. Contigo, Priscila, haverá mesmo a retomada da negociação diplomática? Pois é, Tainá, é o que todo mundo quer saber. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump diz que sim, mas os especialistas não acreditam que esse tipo de complexidade dessa situação pode se resolver tão rápido e dizem que ele pode estar falando isso para tentar dar uma estimulada nos mercados, que caíram nas últimas semanas, também para tentar dar uma controlada no preço do petróleo, mas a ver, o que disse Donald Trump? Ele deu uma entrevista à ABC, ele falou que acha que vocês vão assistir a 2 dias incríveis pela frente, ele disse então ao repórter da ABC, e ele disse que não acredita que vai ser necessário estender o cessar-fogo de 2 semanas que expira na terça-feira que vem. Ele também deu uma entrevista à Fox News e disse que acha que o conflito está perto do fim, falou que vai ver o que vai acontecer, mas que ele acha que os iranianos querem muito fazer um acordo. E aí, enquanto isso, Tainá, Donald Trump diz que nos próximos dias podem acontecer algumas coisas, ele também já falou isso ontem, numa outra entrevista ao New York Post, quando ele disse para um repórter que está no Paquistão, em Islamabad, para permanecer lá, porque alguma coisa podia acontecer nos próximos dias. Enquanto isso, também há um movimento diplomático entre Estados Unidos, Irã e também o Paquistão, que está intermediando essas conversas, e o marechal de campo, que é o principal chefe das Forças Armadas do Paquistão, ele foi a Teherã, chegou a Teherã nessa quarta-feira, e isso mostra que talvez haja de fato uma possibilidade de uma segunda rodada de negociações, ele que tem virado um elemento chave nessa intermediação de conversas entre Estados Unidos e Irã. Essa delegação liderada pelo chefe das Forças Armadas paquistanesa vai levar as mensagens dos Estados Unidos para o Irã, e ele deve se reunir com o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi. O que os especialistas dizem é que a visita de uma figura tão importante é vista, sim, como um sinal positivo de que essas negociações podem avançar. E o correspondente da CNN, o Nick Robertson, que está em Islamabad, disse que esse envolvimento do Marechal dá uma ideia de por que o clima começa a mudar e por que há algum otimismo no mercado. Lembrando que o preço do petróleo chegou a passar dos $100 essa semana, depois que Donald Trump falou sobre o bloqueio naval do Estreito de Hormuz, mas agora está oscilando ali o Brent e o WTI, que é referência aqui nos Estados Unidos, abaixo dos $95. E uma fonte iraniana de alto escalão disse que o chefe das Forças Armadas do Paquistão foi ao Irã para reduzir as diferenças entre as partes, e autoridades do Paquistão, do Irã e países do Golfo também disseram que os dois lados podem sim retomar as conversas nos próximos dias. Além disso, Tainá, o Irã também disse que continua trocando mensagens com os Estados Unidos por meio do Paquistão, foi o que disse um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano. Há uma incerteza, claro, sobre o que pode acontecer, também o cessar-fogo, mas o porta-voz disse que, por enquanto, as negociações continuam e resta saber quão sério os Estados Unidos vão ser em relação a essas negociações. Ele falou mais uma vez, o porta-voz iraniano, que o Irã já fez uma proposta, que é aquele plano de 10 pontos que já havia sido apresentado aos Estados Unidos, e ele voltou a dizer que os Estados Unidos têm feito exigências irracionais e irreais. O ponto de principal impasse nesse momento, Tainá, segundo informações de bastidores apuradas pela CNN, é sobre o programa nuclear iraniano, mas mais especificamente sobre o período de duração que os iranianos concordariam em suspender o enriquecimento de urânio. O governo Trump gostaria que fossem 20 anos, foi o que J.D. Vance levou de proposta nas negociações que fracassaram nesse final de semana. Já o Irã fala ali de uma suspensão de 5 anos, mas ainda não se sabe exatamente como que esse impasse será resolvido, uma vez que também o presidente Donald Trump já disse que não gostaria de nenhum tipo de enriquecimento de urânio no Irã. Ele queria o fim por completo do programa de enriquecimento de urânio, portanto esse segue sendo um grande impasse, e também a questão do bloqueio do Estreito de Hormuz. A gente vai ouvir agora um trecho de uma entrevista que o presidente Donald Trump deu à Fox News justamente
justamente falando aí sobre as expectativas para essas negociações e para uma segunda rodada de conversas. Vamos ouvir. President, thank you for sitting down with us. We appreciate it. You've had a real reaction to the blockade. Are you happy with the reaction since you put this blockade in place in the Strait of Hormuz? Well, it's been pretty amazing, actually. I thought that was going to happen. They reacted to this even, I think, we've obliterated them. And this almost seems to be more of a reaction than we had before. So we'll see. I mean, look, it only matters the end result. And we're doing very well. How does that change the dynamic of this meeting with President Xi? I don't think it does. I mean, he's somebody that needs oil. We don't. He's somebody I get along with very well. He just wrote me a beautiful letter. He wrote you a letter? Yeah, he did. He responded to a letter that I wrote because I had heard that China is giving weapons to, I mean, you're seeing it all over the place, to Iran, that China's Did he giving say he's weapons. giving them? Yeah, and I wrote him a letter asking him not to do that. And he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. All right, and so you know what? I'm very happy. And it's going to come dropping down very big as soon as it's over. And I think it can be over very soon. So if they're overall- smart, it will end soon.